Quando a gente fala de reforma tributária, nós falamos de vários processos e mudanças. E para falar um pouquinho da Consult, da empresa que eu estou representando, nós passamos por vários processos também. Uma empresa, este ano nós completamos 50 anos de mercado, prezando sempre pela transparência e a segurança dos negócios. Nosso fundador, Valmir Maran, que ainda está no negócio, ele fala que a cultura da Consult é de uma escola. E hoje, estando aqui com vocês, vendo cada rosto aqui, a preocupação de vocês em levar lá para a empresa de vocês o conhecimento, levar sempre o melhor para poder fazer com que a empresa continue. Porque se a empresa continua, a gente continua. Sueli falou uma coisa bem interessante: ninguém cresce sozinho. Para a gente crescer, a empresa precisa crescer também. E precisa crescer de modo sustentável. Precisa de crescer em pilares fortes. Quando eu falo em pilares fortes também, eu quero fazer um vínculo com essa ferramenta aqui que eu quero apresentar para vocês um pouquinho, 2 minutinhos antes da reforma tributária. Sabemos que com a reforma tributária, ela vai ter um pilar que é a tecnologia. E a tecnologia passa pelo quê? Pela identidade digital da sua empresa. Como que você cuida da identidade digital do seu cliente? Cliente, como que o escritório contábil está cuidando da sua identidade? Sabia que o certificado digital, ele é a porta de entrada e a porta de saída para muita coisa dentro da sua empresa. E aí, o passador de slide? E aí vem uma seguinte pergunta, gente. Como que você gere os certificados digitais da sua empresa? Você cuida na sorte ou segurança? A sorte é aquela: está bem guardado, está salvo numa pasta, está lá guardadinho, sem problemas. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que acontece em Cascavel. Eu sou de Cascavel, acredito que aqui em Assis não acontece isso. Somente em Cascavel, só os escritórios contábeis de Cascavel fazem isso. Como eles geram certificados, eles guardam tudo dentro de uma pasta, compartilhada com todo mundo, e dentro dessa pasta, veja gente, tem uma planilha em Excel, com o nome de cada empresa, e a senha do lado, e todo mundo tem acesso. E outro detalhe, a maioria das senhas é bem difícil de memorizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí, se acontecer um ataque, se esse certificado sair de dentro da sua empresa, como é que você vai explicar para o teu cliente que o certificado sumiu? Ou que um funcionário levou embora? Sabe-se que hoje, mais de 300% dos ataques hackers acontecem em escritórios de contabilidade. Por quê? A informação está ali dentro das empresas, gente. Qual que é o cuidado que você está dando? 90% dos escritórios de contabilidade armazenam certificados digitais em pastas que eu acabei de falar. Os 3% ali que não são aqui de Assis, né, gente? E sabe-se também que 93% dos contadores não conseguem identificar quem acessou o certificado digital. Ou seja, por mais que esteja compartilhado lá na pastinha, todos os colaboradores, mas você não sabe se o colaborador A fez, em que hora ele entrou, o que ele acessou. Detalhe, gente, nós já identificamos, já tivemos empresas em que, pasmem, um advogado acabou pegando o certificado digital e ele acabou alterando o quadro societário, tirando o sócio. Outra, acabou vendendo parte do patrimônio da empresa. Olha até onde pode ir o certificado digital da sua empresa. O cuidado.
Imagine agora a seguinte situação: você sofre um ataque hacker e ele vem e pega todos os seus certificados. O que você tem que fazer? Você tem que cancelar nesse exato momento todos os certificados. Você vai ter que cancelar e fazer um novo. Para fazer o novo vai ter um custo. Quem precisar, o escritório líder emite também, né, Sueli? Ou seja, em média, R$ 99,00 um certificado digital. Se você tem 300 clientes, no mínimo, quase R$ 30.000 vai sair da sua conta. Você vai ter que bancar. E agora vem o principal, que não tem custo. Como é que você vai dizer para o seu cliente, ou o que história você vai contar para o seu cliente do porquê que você está revogando, cancelando esse certificado digital? A quebra de confiança. Será que o cliente vai continuar contigo ainda também? Então nós temos essas situações. Aqui também temos a LGPD. A LGPD vem aí, está, logo vai começar as fiscalizações em cima também. Então é mais uma ferramenta para ajudar os escritórios de contabilidade perante a LGPD. Essa ferramenta, gente, ela tira o certificado digital da máquina, ou seja, tira da rede. Ninguém mais tem acesso a esse certificado digital. Ele fica criptografado, fica guardado, e você gera apenas um acesso, e você consegue ainda colocar opções que o colaborador pode acessar. Então é um controle a mais dentro do seu escritório contábil. Seguinte situação também, já aconteceu em algumas empresas, talvez aqui não acontece: gestão de pessoas. O teu colaborador tem acesso ao certificado digital, muitas vezes do escritório, e tendo acesso ao certificado digital do escritório, ele tem acesso ao e-social. Tendo acesso ao e-social, ele tem acesso à folha de pagamento de todo o escritório. Ele sabe quanto que o colaborador do lado está ganhando. Olha que legal, para gerir uma equipe depois, aonde esse colaborador acaba falando para os outros qual que é o salário de todo mundo. Que legal, né? Então nós temos um monitoramento. Uma outra situação que pode acontecer, gente: muitas empresas entregam certificado digital para consultorias, para outros consultores, outras empresas. E muitas dessas empresas fazem retificações que seriam apenas do contador. E eles acabam retificando e muitas vezes alterando operações que podem gerar débitos, abrindo débitos. Para quem que o empresário vai falar primeiro? Vai diretamente para o contador. E aí, como é que você vai provar para ele que você não acessou, que não foi você? A ferramenta, ela vem então a ajudar, a auxiliar a criar provas. Olha aqui, nesse período, os meus acessos, quem acessou foi essas pessoas, nesse horário, não foi nós. Você deve ter entregue para outra empresa e ele que fez a respectiva mudança. Então, a ferramenta que vai te ajudar também a gerar provas de que você não fez esta operação. Então, a Certo Seguro, gente, já está no mercado. Acessem lá. Tem interesse? Marque um horário para conversar com a gente. Agende uma demonstração gratuita. Quem está aqui hoje vai ter direito a 60 dias de teste, tá? Pode acessar lá e testar a ferramenta. Verifique se faz sentido. Se não fizer sentido para você, não tem problema. Volta a controlar via pastinha, onde é liberado para todo mundo, todos têm acesso. Faça o teste. Verifique se faz sentido para o seu escritório. Ok? Vamos para a reforma então? Reforma tributária. Quem que já está operando ou já está sendo afetado com a reforma tributária? Ninguém? 1, 2, 3, 4, 5? Outra pergunta: como é que está o nível de conhecimento de vocês em relação à reforma tributária? Vamos ver agora, sejam bem francos. Quem fala assim: não, eu sei tudo, a minha empresa está tudo bem, eu domino a reforma tributária. De 8 a 10, quem está de 8 a 10? Ixi, opa, 1, aí, 2, bom. De 5 a 8? Ixi, 1, está na média assim. De 3 a 5? 1, 2, meu Deus, gente. Não vou nem perguntar o de 1 a 3 então, né? Quem que ouviu a reforma tributária então? Melhor assim, quem já ouviu falar da reforma tributária? Aí sim, né?
Pessoal, a reforma tributária, ela não tem mais volta. Por mais que a gente queira pensar que no Brasil tudo dá um jeitinho, tudo atrasa, tudo demora, mas é algo que não tem mais volta. Já está em andamento, ela já está valendo, já tem empresas que começaram os testes ainda o ano passado, outras demais, exceto as do Simples, começaram os testes este ano também. Então ela não tem mais volta. Se lá na sua empresa você ainda tem o pensamento de que, não, deixa, isso aí não vai me afetar, isso não vai chegar na minha empresa. Isso vai chegar e já está chegando. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. É algo que, se você fizer planejado, estiver ao lado de pessoas, equipes, empresas que vão lhe ajudar, tenho certeza que você vai passar por esse processo muito bem. Ela começou aonde? Começou lá em 2023 ainda. Lá em 2023, aqui não aparece? Não tá. Lá em 2023, começou com a aprovação na Câmara. De novembro de 2023 foi para o Senado. Dezembro de 2023 foi aprovada a PEC 45. Em 20 de dezembro de 2023, houve a emenda constitucional, aonde começou então os primeiros passos ali da reforma tributária. Em setembro de 24, aprovada a PLP 108, dezembro, aprovada na Câmara dos Deputados. Em janeiro de 2025, ano passado, a primeira legislação, que é o que a gente tinha até o momento, foi aonde disse o que era o IBS e a CBS, sobre o que incidiria, quem que seriam os contribuintes, trouxe de maneira geral, para assustar as pessoas, e muitos ficaram assustados. Agora, 13 de janeiro de 2026, foi sancionada a PL 108, que converteu na Lei Complementar 227. Então agora nós temos 2 legislações já da reforma tributária. E falta muita coisa ainda para ser regulamentada. Pode ser que muitas coisas que eu falar hoje à noite, mês que vem, pode ser diferente. Porque ainda está em processo de mudança. E esse processo de mudança, gente, só vai terminar em 2032. Nós só teremos uma reforma tributária plena a partir de janeiro de 2033. Então até 2032 nós vamos ouvir muitas coisas. Vai ter muitas alterações, vai ter muitas mudanças. Os contadores vão ter muito trabalho. Por isso, valorizem o seu contador. Valorize o trabalho dele. Temos ainda alterações pela frente. A partir de 1º de 2026, gente, nós temos penalidades para quem não estiver adequado. A penalidade era prevista para janeiro, mas foi prorrogado para abril. Vou falar disso daqui a pouquinho também. Quais são as penalidades, o que você tem que fazer na sua empresa. Em julho de 2026 nós temos uma mudança, vamos ter novos CNPJs. O CNPJ vai deixar de ter apenas números. O CNPJ, a partir de julho de 2026, terá também letras. Nós vamos ter novas empresas, novos contribuintes que vão fazer uso desse CNPJ. Mas a minha empresa existe desde 1976, vai mudar meu CNPJ? Não. O modelo novo é somente para quem for pedir o novo. Para quem já tem, continua do mesmo jeito. E aí, empresa de software, está acostumada com o CNPJ apenas com número? Se atualize. Vai ter que ter a previsão também para ter letras no CNPJ. A partir de 2027, não temos mais PIS e COFINS. Acabou. A partir de 2027, nós temos apenas um novo tributo, que é a CBS. Vamos falar disso daqui a pouquinho também. E 2029 a 2032... gradualmente nós vamos ter a extinção do ICMS. Não vai mais ter ICMS. A partir de 2033, apenas IBS. Mas o que as empresas precisam, gente? Se a tua empresa já está preparada, parabéns. Mas nós sabemos que tem muitas empresas ainda que não estão preparadas. Vai ser uma mudança muito grande em relação aos procedimentos que nós temos hoje.
Essas mudanças passam desde pela parte estrutural de hardware, ou seja, equipamentos, vai precisar de novos equipamentos, tudo em tecnologia, então nós precisamos de rapidez. A empresa vai ter que atualizar, se ainda tem aquele computador antigo que não processa direito, vai ter que ter um computador novo. Software, aqui o principal, gente. O software que você tem hoje, ele está preparado? O software que você usa já está emitindo a nota fiscal destacado IBS e CBS? Antes, final do ano passado, eu visitei uma empresa, gente, com um outro sócio meu, e a gente se deparou com uma situação em que o empresário falou assim: Everton, o meu software, o meu sistema me abandonou. Imaginem vocês, para iniciar uma reforma tributária, uma mudança que vai ocorrer, e a empresa não estava preparada para essas mudanças. Ele teve que ir atrás de um novo software para preparar uma mudança para 2026, que vai mudar tudo, e ele não tinha um software que podia fazer isso por ele. Alguém já passou por uma transição de software aí, gente? Já passaram por uma transição? Bacana, né? Nossa, como é legal o processo de transição de software, não é? Imagine. E aí agora, esse software que te assessora está preparado? Eles já estão fazendo todas as transições necessárias? Perguntinha de hoje para vocês analisarem lá na empresa de vocês. Mas principalmente, vai precisar desse cidadão aqui, ó. Vai precisar de gente. O software faz aquilo que está parametrizado para ser feito. Mas quem vai fazer a parametrização, gente? Quem vai fazer a classificação do CFAP, do CST, do CCLASTRIB? Todas essas sopas de letrinhas novas que vieram com a reforma tributária. E isso impacta diretamente, porque se você não fizer uma parametrização correta, você vai pagar imposto a mais. Você vai pagar mais se você não fizer uma boa parametrização. Existem benefícios? Existem, gente. Tem como pagar menos tributo? Tem. Basta você fazer a classificação correta. E isso começa desde a parametrização do teu sistema, a preparação para a entrada da reforma tributária. Como que está essa preparação? Como que está a revisão dos itens? Como que está a revisão da NCM? Como está a revisão do CST? Você já está preparado? Everton, meu contador não me avisou. Pois é, estou te avisando agora. Corre atrás, o contador, além de você, tem outras empresas também. E a reforma tributária, ela não é obrigação do contador. O contador vai ser a última pessoa que vai receber a informação dos tributos da reforma tributária. A obrigação da reforma tributária começa dentro de casa. Começa lá no setor de compras, começa lá no setor financeiro, começa lá no setor comercial, começa lá no setor jurídico também. É todos os setores da empresa que serão impactados. Você vai ter que olhar com carinho para dentro da sua empresa, de todas as operações, para verificar aquilo que está gerando débito nas vendas e as oportunidades de crédito que você vai ter dentro da sua empresa. Vai mudar a sistemática de crédito, gente. Vai mudar o formato que a gente tem hoje. Por isso essa preocupação. O contador, você lembra dele apenas no dia do pagamento dos tributos. Então como é que ele vai ver o dia a dia da sua empresa? O dia a dia da sua empresa depende das pessoas que estão ali dentro. Olhar com carinho para dentro de casa. Há possibilidade de crédito? Sim. Vamos trazer crédito para dentro da empresa. Quando eu falo crédito, gente, são reduções que eu posso ter no pagamento do meu tributo. Vou falar daqui a pouquinho sobre os créditos também. Mas já dando um spoiler para vocês, preocupação maior, olhar as operações internas da empresa para geração de créditos
que vai ajudar no fluxo de caixa. Opa, financeiro. Fluxo de caixa vai ser impactado muito forte também com a reforma tributária. Pessoal, só que um detalhe. Diante de todas as notícias que eu estou falando, saiba que isso não é uma prioridade sua. O seu concorrente também está passando por isso. Isso vai impactar todas as empresas. Não é só o escritório da Sueli, não é só a empresa A, a empresa B, são todas as operações. Por isso o olhar para dentro é o olhar de todas as empresas. Todos terão que ter esse cuidado para fazer com que a empresa continue. Quando a gente fala da reforma tributária, a gente pensa também que vai aumentar os impostos, que vai aumentar o desembolso. Vocês acreditam que a reforma tributária vai aumentar a arrecadação? Sim ou não? Vai aumentar, então, vai sobrar dinheiro para o governo, então? Vocês acham que o brasileiro paga muito tributo? Sim. Nós gostamos de pagar tributo. Você pode falar assim, não, Everton, eu não gosto de pagar. Gosta sim. Toda vez que você vai no mercado, está pagando tributo. Quem paga tributo não é quem recolhe para o governo. Quem recolhe para o governo está apenas repassando. Quem pagou o tributo é você. Quando comprou a camiseta, quando comprou o celular, quando abasteceu o carro, quando foi na farmácia. Os tributos estão todos ali. As empresas não pagam tributo sobre o consumo, que é o tema da nossa reforma tributária de hoje, que é a reforma tributária do consumo. As empresas não pagam, elas repassam. Por isso que os maiores impactados da reforma tributária, operacionalmente sim, serão as empresas que deverão se adaptar. Mas quem vai sentir o peso, o impacto da reforma tributária, é nós. É eu, é você. É nós contribuintes que consumimos, gente. Reforma do consumo é para quem consome. Quem consome é nós. A empresa, ela vai fazer o quê? Vai aumentar a carga tributária? O prestador de serviço vai sair de uma carga tributária de 8,65 para 28, 27, 28? Ele vai repassar no preço. Ele não vai vender com prejuízo. Tudo é repassado, não vai ter como, gente. Você é empresário, você vai tirar a tua margem de lucro? Ou vai vendendo prejuízo para não repassar o tributo para frente? Difícil. Aí tem uma pesquisa bem bacana, gente, que diz que hoje o país com a maior carga tributária sobre o consumo é a Hungria, com 27%. Só que nós somos brasileiros, né? E a gente não gosta de ficar para trás. A gente não gosta de perder. Não é isso? Nós queremos estar em primeiro, nós queremos estar no topo, gente. O topo foi feito para o brasileiro, nem que seja para ser pagador de imposto, mas foi para ser o primeiro. Então, com a reforma tributária, primeiro spoiler, ainda não tem alíquota definida, não saiu. Se fala em 27%, 28%, que pode chegar até 30%. E aqui um detalhe: a alíquota, ela pode baixar? Vocês acham que a alíquota pode baixar? O que pode fazer a alíquota baixar? Diminuição do consumo? Como que uma alíquota pode ser baixada? Quando a arrecadação é suficiente. Se eu não preciso arrecadar mais, significa que eu posso então começar a pensar em baixar a alíquota, certo? Ou seja, eu preciso diminuir a minha gastança para poder trazer benefícios de volta. Outra situação: há muitos setores que tinham benefícios, só que existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde diz que o governo não pode
tirar benefícios ou deixar de arrecadar sem ter uma outra fonte de arrecadação que cubra. Aí vamos lá. Em 2023, 2024 ali, vocês ouviram uma historinha de que a carne bovina seria tributada? Lembram? Para que o governo pudesse colocar a carne na cesta básica, ou seja, sem tributação, ele tinha que arrecadar isso de um outro lado. O que ele fez? A alíquota tinha uma previsão de 25%, 26%, foi lá para 27%. Ou seja, eu só consigo trazer benefícios para um setor, se o teu setor não é beneficiado. Ele só poderá ser beneficiado se um outro setor pagar por isso. Não vai ter jeito. Então, ou seja, setor do agro, muito importante, agro. O agro hoje é desonerado de ICMS e PIS/COFINS. ICMS é diferido, PIS/COFINS é alíquota zero. Não paga PIS e COFINS, não paga ICMS em muitas operações. Na reforma tributária, vai ser tributado em 40% da alíquota. Vai ter uma redução de 60%. Ou seja, para trazer uma redução a zero, só existem dois caminhos. Um deles, aumentar a alíquota dos demais, ou diminuir a necessidade de tanto dinheiro público. Qual das duas? Aí fica para vocês, né? Vamos lá, o que vai mudar então, gente? Dei alguns spoilers aí, mas vamos na parte prática. O que vai deixar de existir e qual é os novos tributos que vocês terão familiaridade a partir de agora, ou a partir do ano que vem? Nós temos dois tributos, PIS e COFINS. PIS e COFINS sempre estiveram juntos, gente. Sempre foram um tributo único. A única coisa que os diferenciava é a destinação. O PIS servia para uma situação social e a COFINS para outra situação social. Era só divisão dentro do governo. Se o governo quisesse juntar os dois antes, ele poderia juntar e fazer um único tributo. Ele resolveu agora fazer e criar a CBS. Então, PIS/COFINS vira CBS. Contribuição sobre bens e serviços. E o ICMS e o ISS, que são competência dos estados e dos municípios, se transformará em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essas três letrinhas aí, farão parte do dia a dia de vocês daqui para frente. CBS, já a partir de 2027. Ano que vem, não há mais que se falar em PIS e COFINS. Ano que vem nós falaremos de CBS. E aí vai uma perguntinha ou uma frasezinha para quem trabalha no escritório de contabilidade. Everton, eu sempre trabalhei com PIS e COFINS. A minha vida inteira foi PIS e COFINS. Eu só sei fazer PIS e COFINS. A minha vida é PIS e COFINS. Eu durmo e acordo com PIS e COFINS. O que vai acontecer com essa pessoa em 2027? Ou ele se atualiza, ou ele já está se atualizando, ou então qualquer pessoa que chegar no mercado em 2027 vai estar no mesmo patamar que ele. ICMS vai um pouquinho longe, então você que trabalha com ICMS tem um pouquinho mais de tempo. ICMS vai até 2032, mas a partir de 2033 não tem mais ICMS. Mesma coisa, só faço ICMS, minha vida é ICMS, são 27 estados, eu tenho que cuidar dos 27 estados, das operações com 27, cuidar da legislação dos 27 estados. A partir de 2033, acabou. E essa é uma parte legal da reforma tributária, gente. Hoje, quem trabalha com ICMS tem que saber a legislação de todos os estados. A reforma tributária vai trazer uma única legislação, vai valer para todos os estados. Da mesma forma, o ISS, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, cada município tem uma legislação própria. Já pensou você estar com uma empresa que tem lá, sei lá, mil cidades, tem que saber de 1000 legislações municipais?
Com a reforma tributária, você vai precisar de apenas uma legislação. Essa é a parte boa. Que bom para quem trabalha na área. Mas nós vamos ter também outras mudanças. A mesma forma de apuração, sistemática de crédito será diferente. Hoje, quem trabalha com ICMS, gente, sabe que os benefícios fiscais só são válidos até 2032. A partir de 2033 não tem benefício fiscal para mais nenhum estado. E aqui vem uma coisa bem interessante. A partir de 2033 não vai mais haver guerra fiscal entre estados. Hoje, o empresário, ele pensa primeiro na localização da empresa, se tem benefício fiscal naquele local, antes de olhar a viabilidade e a logística do negócio. Quantas empresas abrem unidade no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Santa Catarina, para poder ter benefícios fiscais? Porque um estado é melhor que o outro, porque eu vou ter mais economia abrindo uma unidade lá naquele estado. Mas a partir de 2033, contadores do Sistema do Trabalho terão que fazer muitas baixas de CNPJs de filiais, porque não vai mais fazer sentido você ter uma unidade no Espírito Santo, porque a legislação vai ser a mesma daqui ou de lá. Isso vai facilitar. Aí sim o empresário vai olhar para o seu negócio ao invés do benefício fiscal. E a reforma tributária tem muito disso, gente, de você olhar para o seu negócio, não se preocupar em tributos. Muitas vezes você foca o teu lucro em cima da economia tributária e deixa de olhar o teu negócio. Se você está com prejuízo, não, eu vou vender com preço abaixo porque eu tenho um benefício fiscal. Muitas vezes o seu negócio fica inviável e você vende com prejuízo, e aí não consegue pagar o tributo porque está no prejuízo, começa a sonegar, não consegue pagar, entra em parcelamentos e mais parcelamentos, e daqui a pouco tudo que se levou uma vida inteira para construir desmorona, porque você não está fazendo a gestão do seu negócio. A reforma tributária, ela vem para auxiliar e fazer com que você olhe para a gestão do seu negócio, porque a situação que você estiver vai ser a mesma do seu concorrente. Aquele jeitinho brasileiro de pagar menos imposto, porque aquele contador emite uma guia menor do que a minha, do que a do outro, eu vou transferir a minha empresa para aquele escritório porque ele faz eu pagar menos imposto. Vai acabar. Ou se não acabar, o tempo vai ser o senhor do destino, que vai fazer com que as consequências venham também. Por isso a importância de você ter um parceiro do seu lado confiável. Consulte sempre um escritório confiável, consulte uma empresa que pode lhe ajudar nesse processo também. O que mais nós teremos de alteração? IPI. IPI tem uma previsão para ser reduzido, acabar com o IPI também, exceto para quem tem operações com a Zona Franca de Manaus. O IPI, a partir de 2027, falta vir legislação também, falta vir regulamentação, mas a partir de 2027 a previsão é que seja IPI alíquota zero, não se tenha mais IPI. Só vai haver IPI para quem? Para quem comercializa, para quem tem produtos similares na Zona Franca de Manaus. Uma indústria aqui de Assis, se você tem um produto que também é produzido na Zona Franca de Manaus, o teu produto aqui vai ser tributado para IPI. Se o teu produto não tem similar na Zona Franca de Manaus, você não vai ter IPI. Justamente para quê? Para quem está lá na Zona Franca de Manaus, lá no final do Brasil, se mantenha lá na Zona Franca de Manaus também, né? Porque se não tivesse isso, para quem que o cidadão vai ter uma empresa lá em cima? Outra situação, há uma previsão para os estados também manterem algumas contribuições que os estados cobravam, principalmente o Fundo da Pobreza, contribuições aí, que estão lá 0,2, 0,1, aqueles percentuaizinhos, né? Há uma previsão na reforma tributária que ele vai ser mantido, desde que as empresas já tinham isso
até 30 de abril de 2023. Então, os estados que tinham essa previsão poderão continuar cobrando essas contribuições até 2043. E isso se eles não prorrogarem depois, né? Mas de início é para ser assim. Ou seja, nós saímos de 5 tributos e vamos para somente 5. Saímos de 5 e vamos para 5, né? Diminuiu alguns, mas em compensação foram mantidos, o IPI manteve em alguma situação e foi mantida essa contribuição. E a sistemática no Brasil, a partir da reforma tributária, é uma cobrança pela sistemática de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Isso não é novidade. Isso já existe em mais de 170 países, só que no Brasil a gente quer ser um pouco diferente, né? A gente não quer fazer igual todo mundo. Aqui no Brasil a gente resolveu fazer um IVA dual, um IVA duplo. Não basta um, tem que ser 2, porque é um IVA para o IBS e um IVA para CBS, que na verdade poderia ser único. Por quê? O que serve para o IVA IBS serve também para a CBS. Ou seja, IBS e CBS são iguais, mesmas bases de incidências, mesmos contribuintes, só muda a alíquota e a destinação do tributo. Se o governo quisesse simplificar ainda mais, ele teria criado apenas um único tributo, uma única forma de apuração, uma única forma de recolhimento, que facilitaria para todo mundo. Vamos lá, e o IVA dual, ele não é novidade. A gente quer ser diferente, mas não é novidade. Já existe em países como Índia e Canadá, que já tem essa modalidade de IVA dual também. Mas como vai funcionar então? Um pouquinho só da gestão do negócio, gente. O PIS e COFINS, ele era controlado pela Receita Federal. Ele continua sendo controlado pela Receita Federal. Não vai mudar. É para a Receita Federal, é ela que vai fiscalizar, é ela que vai receber as informações, é ela que vai fazer a gestão desse recurso, tudo na Receita Federal também. Inclusive, já tem até o portal lá para que vocês possam já estar acompanhando a fase de teste da CBS. Acredito que muitos de vocês já estão acessando o portal da apuração assistida, aonde já está indo a CBS para lá. Já tivemos o primeiro mês, janeiro já foi. As notas já foram lá para apuração assistida, já deu um valor de CBS lá também. E aí você já consegue acompanhar se está certo ou está errado. Porém, para a IBS, ou o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, como ele era, o ICMS era do Estado e o ISS dos municípios, para não ficar os dois brigando juntos, vai ser criado, ou já foi criado, o Comitê Gestor. É um novo órgão que vai controlar, cuidar, administrar, cobrar, fiscalizar e gerir todos esses recursos. O Comitê Gestor vai ser um órgão lá em Brasília, e olha que legal como vai funcionar, gente. Hoje, quando você paga o ICMS vai para o Estado. Quando você paga o ISS, ele vai para o município. Instantaneamente. A partir de agora, o Comitê Gestor vai receber o IBS. E ele vai destinar isso para os estados e municípios. Mudou a forma de gestão. E quem que vai fiscalizar? Os estados. Esse comitê gestor será composto por 27 membros, responsáveis pelos estados, aonde o secretário da Fazenda de cada estado vai ser a pessoa que vai estar junto desse comitê gestor para analisar esses recursos. E dos municípios, 5.000 municípios, vai ter 27 gestores também. Aqui do Paraná foi eleito um cidadão lá de Londrina, como representante. Então, de Curitiba, onde está o secretário da Fazenda, é o do Estado, e de Londrina vai ser o representante do Paraná na estrutura municipal. Ele lá de Londrina vai olhar por todos os municípios do Paraná. Então, essa é uma das mudanças. Uma situação também bem interessante que vai mudar, gente. Hoje o ICMS ele fica no estado de origem. O ICMS hoje fica no estado produtor.
Quem produz é quem fica com o ICMS. O IBS, ele tem uma historinha, ou uma ideia, de que ele será para o estado de destino. É para o estado consumidor. Então, ou seja, regiões mais produtivas, que antes recebiam o ICMS, a partir da reforma tributária, será para o estado de destino. Porém, entretanto, todavia, contudo, nós vamos ter um período de transição. Não vai ser assim imediatamente tudo indo para o estado consumidor. Nós teremos um prazo de transição pequeno, até 2077, logo ali. Aonde, nesse período de transição, 90% do valor arrecadado vai continuar com o estado de origem. Somente 10% vai para o estado de destino. E aí o que vai acontecer? O comitê gestor vai receber o IBS, vê aquele bolo todo do IBS, e ele vai destinar então 90% para o estado de origem e 10% para o estado de destino. Esses 90% que é do estado de origem, ele vai fazer de acordo com um ranking criado conforme a arrecadação realizada de 2019 até 2026. O que acontece? De 2019 até 2026 vai ser criado um ranking de arrecadações estaduais. Por exemplo, a arrecadação do Paraná equivale a 5% de toda a arrecadação. O Paraná, até 2077, vai receber o equivalente a 5% desse montante todo arrecadado. Aí vem uma perguntinha bem interessante para vocês. Vocês perceberam que nos últimos anos houve alteração na alíquota do ICMS? Alguns estados indo até 23%, 24%. Paraná foi para 19,5%. Será que foi só para arrecadar esse período? Não, eles já estavam vendo que lá na frente eles vão ter uma fatia maior, melhorando os índices durante esse período de transição. Então o comitê gestor vai ter esse trabalho, gente, tá? E mais, as alíquotas. Como eu falei para vocês, não estão definidas ainda as alíquotas. A Receita Federal lançou no portal dela uma calculadora. Se vocês acessarem lá na Receita Federal, vai ter uma calculadora, aonde ela estima lá dentro uma alíquota de 27%. Na calculadora dela. Muitos falam aí de 28%, que é o que eu imagino que também venha chegar. Porém, a única fonte que a gente tem é dessa de dentro da calculadora da Receita, pelo menos é uma fonte oficial. Então todos os nossos exemplos aqui hoje vai ser em cima desses 27%, tá bem? Mas saibam que ainda não temos alíquota fixada. Até final do ano tem que vir a alíquota. Se for 27% mesmo, desses 27%, 8,5% é CBS e 18,5% é IBS. Aí chegamos nos 27%. Vocês acham que 27% é uma alíquota grande? É muito alta 27%? Quanto que hoje uma empresa paga? Everton, tem muitas empresas, tem empresa do Simples, tem empresa do Presumido, tem empresa do Lucro Real, então pode variar muito as alíquotas, né? Vamos pensar então que agora nós estaremos todos juntos numa mesma sistemática. Então hoje, a maioria das empresas, pegando um exemplo, 12% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS. Então hoje você paga 21% e 25%, certo? Só que você paga hoje numa sistemática por dentro. O tributo ele está por dentro do teu preço. Quando você vende a mercadoria, quando você demonstra na nota fiscal, o valor da venda da mercadoria estão embutidos os respectivos tributos. A partir da reforma tributária, o IBS e o CBS que vão alterar ICMS, PIS e COFINS, vai mudar também a metodologia. Ele vai deixar de estar por dentro e vai passar a estar por fora.
Então, ou seja, hoje quando você precisar formar o teu preço de venda, você vai se preocupar com o custo e o lucro. Isso é o que importa. E eu não vou me preocupar se eu vou mandar mercadoria lá para o Nordeste, que eu vou ter uma redução de CMS, que eu vou pagar 7%, se eu vou mandar para São Paulo, que é 12%, se eu vou fazer uma venda interna, que poderá chegar a 18%, 19,5%, eu vou ter uma alíquota uniforme. E ela não vai estar por dentro, não vai estar integrando meu preço de venda. E aqui, comercial, vai mudar a tua forma de fazer o preço de venda. Cuidado lá na empresa então, vai precisar mudar. Acho que aqui que eu tenho um exemplo, deixa eu ver. Deixa eu ir para frente um pouquinho que depois eu volto. Valor da operação. Hoje, a base de cálculo por fora, você vai ter o teu custo mais lucro e o valor da operação, você vai acrescentar os tributos dentro da tua nota fiscal. Ela vai mudar. Hoje ele está por dentro e a partir de agora vai estar por fora. Olha o exemplo. Hoje, como você faz o preço de venda? Como que você formula o preço de venda? Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um custo mais lucro de R$100. E eu tenho uma carga tributária de 12% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS. Eu não posso simplesmente colocar sobre os R$100 o 21,25%. Aqui uma regrinha de markup, preço de venda. Eu tenho que colocar esse tributo dentro do meu preço de venda. Então, ou seja, para que eu possa pagar 12% de ICMS, 9,25% de PIS e COFINS, eu tenho que vender essa mercadoria por R$126,98. Quase R$127. Metodologia por dentro. Agora, metodologia por fora, que é a nova. Eu vou pegar meus R$100, vou aplicar os 27% sobre os R$100, da minha operação, R$100 é mercadoria, 27 é o tributo, total da minha nota fiscal, 127. Ou seja, uma alíquota por dentro de 21 e 25 equivale a uma alíquota por fora de 27%. Essa é a mudança principal para quem mexe com vendas, comercial, formação do teu preço de venda. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho que eu deixei um negocinho para trás. Está aqui das alíquotas, ok? Não vai mudar muita coisa em relação a um ou outro que eu havia falado, né? Então, o fato gerador vai incidir IBS, CBS sobre a mesma coisa, a base de cálculo é a mesma, sujeitos passivos, quem vai ter que pagar são os mesmos, os regimes diferenciados, cooperativas, vai ser igual para os dois, princípio do destino, mesma coisa, mesma sistemática de crédito, então tudo igual. Mas o que eu tenho que me atentar, gente? Algumas situações vão mudar, já estão mudando, e já fazem parte do dia a dia das empresas. Por exemplo, hoje nós temos uma situação em que incide o ICMS na entrega da mercadoria, e não no recebimento do dinheiro. Empresa, se lá na sua empresa você tem muitos adiantamentos, a partir de agora, quando você receber um adiantamento do seu cliente, você vai ter que oferecer a tributação no momento do recebimento, do crédito, e não mais no momento em que você emite a nota fiscal. Empresas que recebem muitos adiantamentos, TI, vai ter que preparar para poder emitir um documento, que eu já vou falar qual que é. Fluxo de caixa, vai ter que fazer a operação, vai ter que oferecer a tributação também. Quando você emitir a nota fiscal lá na frente do montante todo, você vai abater o montante que você já pagou. Mas, Everton, como isso vai funcionar? Nós teremos uma nova modalidade, gente. Nós temos uma operação, cadê? Aqui. De notas de débitos e notas de créditos. Tudo será feito por notas fiscais. Toda a operação da empresa será feita por notas fiscais. Hoje as apurações são feitas como, gente? Hoje é você que emite a nota, é você que preenche o EFD fiscal e o EFD contribuições, é você que diz quanto de imposto vai pagar. Hoje você tem o poder da informação. Com a reforma tributária, tudo vai ser feito em cima de notas fiscais.
Então, ou seja, emitiu a nota, o governo já sabe quanto de débito você vai ter. Ao invés de você preencher a informação no final do mês, é ele que vai te dizer: ó, tua informação está aqui, está certo? Se está certo, pague. Se está errado, me diga onde. Jeitinho, não tem mais jeito. Empresas que criavam créditos aí para poder reduzir o montante a pagar, acabou. É tudo em cima de documentos fiscais, notas fiscais de vendas e notas fiscais de ajustes de débitos e de créditos. Isso aqui fará parte do seu dia a dia. Everton, na minha empresa, a gente trabalha muito com boletos, contas a receber, e lá na minha empresa, nós temos muitos boletos que são pagos em atraso. E esses boletos pagos em atraso geram juros. Everton, hoje, eu sou do Simples, não sou afetado com esses juros. Eu sou do lucro presumido, também não sou afetado com esses juros. Eu sou do lucro real e eu pago 4,65 de PIS e COFINS sobre essa receita de juros. Com a reforma tributária, os juros também deverão ser tributados. E não a 4,65, e sim na alíquota máxima de 27% a 28% também. E toda vez que você receber juro na empresa, você vai ter que emitir uma nota de débito. Porque a nota fiscal, porque o juro não gera nota fiscal da operação. O que gerou nota fiscal foi a venda. Agora, o juro que você recebeu, ele também vai ser tributado e ele vai ter que alimentar a tua apuração assistida. O governo vai ter que saber que você recebeu juros. E aí você vai ter que emitir uma nota de débito naquele dia para aquele fulano A, fulano B, fulano C que pagaram os boletos. Empresas que possuem esse tipo de movimentação, se preparem, 2027 está aí. Olhem para dentro de casa como é que está hoje, vejam se o teu sistema já está preparado para receber essas informações. Muitas coisas vão mudar, gente, mas vai facilitar, vai ficar bom para todo mundo. Deixa eu só ver aqui se eu passei alguma coisa que é importante. Não, aqui tá bom, já. Vamos em frente a partir daqui. Quem trabalha com varejo? Tem empresas varejistas aqui? Que emitem notas, modelo 65, aquele antigo cupom fiscal. Lembra do cupomzinho fiscal? Vocês não poderão mais emitir esse tipo de nota para CNPJs, tá? A partir de maio. Isso aqui está interessante porque o governo falou que era a partir de outubro, a partir de novembro, a partir de dezembro, a partir de janeiro, e agora ele jogou de vez para maio. Ou seja, empresas que comercializam no varejo, posto de combustível, farmácia, supermercados, panificadoras. Se o teu cliente chegar e pedir uma nota fiscal, você não vai poder mais emitir o modelo 65. Vai ter que emitir o modelo grande, a nota fiscal modelo 55. Quem tem representantes comerciais? Os representantes comerciais, quando chegarem em hotéis, restaurantes, bares, eles vão ter que emitir uma nota grande também para poder ter o reembolso ou para trazer a despesa para dentro da empresa. Vai passar por essas mudanças aí também. Pois bem, falamos tanto da parte ruim, vamos começar a falar da parte boa? Sabemos então que das minhas operações, das minhas vendas, dos meus adiantamentos, dos meus juros recebidos, tudo vai ser gerado débito. E eu vou pagar ali em torno de 27% a 28%. Mas também nós temos uma figura de créditos. E essa figura de créditos, talvez ela possa ser nova para muitas empresas. Principalmente empresas do Simples e empresas do lucro presumido. Porque vai acabar, hoje nós temos uma expressão que a gente fala que a empresa paga PIS e COFINS pelo lucro presumido e pelo lucro real. E isso é errado a gente dizer.
A gente paga PIS e COFINS pela sistemática cumulativa e a sistemática não cumulativa. O que quer dizer? Sistemática não cumulativa, eu tenho direito a créditos da minha operação anterior. Na operação cumulativa não existe essa figura de créditos. Então quem está no presumido não tem figura de créditos de PIS e COFINS. Por isso que vai ter essa mudança e essa importância muito grande. A partir da reforma, a partir do IBS da CBS, as empresas estarão equivalentes. O lucro presumido só vai ser importante para definir o regime do IRPJ e contribuição social, que é para o qual ele foi feito. Todas as empresas agora estarão no regime regular de IBS e CBS, aonde terão direito a créditos. E olha como o governo é bonzinho, gente. Olha como o governo é bonzinho. Só que ele vai passar a ser mal a partir de agora. Até hoje o governo é bonzinho. Por quê? Olha só uma situação. Uma empresa hoje do lucro real, PIS e COFINS, tributa 9,25. Ela toma crédito de PIS e COFINS a partir do momento em que recebe a nota fiscal dentro da empresa, ela recebe a nota da despesa e faz crédito de 9,25. Ele não olha se na outra ponta, quem vendeu a mercadoria também está no lucro real pagando 9,25. Ele não olha na outra ponta se tem alguém do Simples, que pagou 1 ou 2% no máximo de PIS e COFINS, ou 3,65 de PIS e COFINS no lucro presumido. Ele não olha quanto foi pago. Ele diz assim: você tem direito a um crédito de 9,25. E olha outra coisa que ele é bonzinho. Ele não olha para ver se quem vendeu para você pagou o tributo. Ou seja, o tributo foi gerado e você que recebeu a mercadoria, você se apropriou, independente de saber se foi pago na cadeia anterior e quanto foi pago na cadeia anterior. Mas esses dias estão contados. Porque o crédito a partir de agora, gente, ele vai mudar. A partir de agora o crédito só poderá ser feito no mesmo montante pago na cadeia anterior. Então, ou seja, se a empresa do Simples pagou 1 ou 2%, aqui na outra ponta você vai tomar somente 1 ou 2%. Se a empresa do presumido pagou 3,65, você vai tomar o crédito somente dos 3,65. Não vai existir mais, só para fins de exemplo. Você só vai tomar o crédito do que foi efetivamente destacado na cadeia anterior. E outro detalhe, somente depois que o crédito for liquidado. Ou seja, deixa de ser um crédito tributário e passa a ser um crédito financeiro. Ou seja, você só tem direito ao crédito se o teu fornecedor pagar o tributo. E aí vem a pergunta: você vai continuar comprando daquela pessoa que não paga tributo? Sim ou não? Ou seja, o próprio mercado vai dar um jeito de alinhar os planetas. Aquele que não paga, gente, está com os dias contados. Por que eu vou comprar do cidadão se ele não paga tributo e não me transfere o direito ao crédito para a minha empresa? Empresas do Simples. O teu cliente vai começar a olhar para você com outros olhos. Empresa do Simples poderá continuar no Simples, pagando 1 ou 2% no máximo dentro do Simples, ou poderá adotar o regime regular também de IBS e CBS, pagando 27% e 28%. Qual que é a diferença? Indo para o regime regular, ele poderá também apropriar os créditos que ele tem dos seus fornecedores, ou seja, quando compra insumos. Mas Everton, a minha empresa, ela só é uma prestadora de serviços, só tenho funcionários. Ou seja, se você for para o regime regular, você vai ter que pagar sem direito a créditos também. Então esta análise é muito importante. Empresa Simples, de novo,
O seu cliente vai olhar para você porque ele vai querer olhar também em relação a créditos. O teu concorrente pode estar no regime regular dando crédito de 27% e você vai estar dando crédito para ele de 1 ou 2%. Para quem que ele vai olhar? Para os dois. Porque aí, quem está comprando, o que você vai fazer? Eu vou olhar qual que é o meu custo líquido. Ou seja, preço de venda menos tributos recuperáveis. Pode ser que aquela pessoa dentro do Simples, mesmo me dando menos crédito, no final, financeiramente é melhor. Empresa do Simples, você vai ter que olhar também para o teu cliente. Se você tem cliente somente pessoa física, ele não vai estar olhando para crédito. Então, para você já um spoiler aí, compensa ficar dentro do Simples. Porque o teu cliente não vai precisar de créditos, então você pode ficar ali dentro. Agora, eu sou um empresa simples que eu presto serviço para a Frimeza. A Frimeza vai olhar com carinho. Tem o fornecedor A que vai me dar tanto de crédito, o fornecedor B que vai me dar tanto de crédito. E aí, se eu consigo colocar no meu preço de venda, ok. Prestador de serviço. Você presta serviço, você não está no Simples, mas você está no lucro presumido. Outro detalhe importante, hoje na prestação de serviço você paga 3,65 de PIS e COFINS e 5% de ISS. Tua carga tributária é de 8,65. Somente esses dois, gente. Sem falar em imposto de renda e contribuição social. Só os que vão ser alterados. Você vai sair de uma carga tributária de 8,65 para 27, 28%. E você é prestador de serviço e você só tem funcionários. Você vai fazer crédito sobre o quê? Não vai ser permitido crédito sobre a folha de pagamento. Então você não pode fazer crédito sobre o desembolso que você tem com funcionários. Como você vai fazer? Chegar lá na empresa, olha aqui empresa, eu vou ter que fazer um reajuste aqui no meu preço. Eu vou sair de 8,65 e vou para 28%. Escritórios de contabilidade. Hoje vocês pagam 8,65 quem está no lucro presumido. Vocês vão começar a emitir uma fatura de 27, 28%. Embora vai ter uma redução de 30%, mas vai ter um aumento de 28%. Então, empresários, se preparem. Vocês vão pagar mais para o escritório de contabilidade. Mas aí tem um detalhe bem importante. Hoje os escritórios de contabilidade não dão direito a crédito de PIS e COFINS. A partir da reforma tributária, eles passarão a dar direito a crédito. Então, antes custava 8,65, mas ele não dava crédito nenhum. Agora vai custar 27, 28%, mas você vai repassar um crédito de 27, 28%. Então você vai aumentar o teu preço de venda em torno de 18, 19%, mas vai dar um crédito integral de 27, 28% para quem está contratando você. Não é o que você fala, é como você negocia com o seu cliente. Essa é a oportunidade de você alinhar o teu preço de venda para a partir do ano que vem, já com a entrada da CBS em vigor. Outra situação bem importante. Até então, como que se quita um débito? O débito é quitado a partir do pagamento do DARF, ou se você tem créditos com a Receita Federal, você pode fazer uma compensação. A partir da reforma tributária, nós vamos ter uma nova modalidade. Vai ser criado a possibilidade de você quitar o débito pelo seu fornecedor. Estranho? Eu vou poder pagar o débito do meu fornecedor. Por que eu vou poder fazer isso? Para garantir o meu crédito. Se eu pagar o débito dele da minha operação, automaticamente o débito está quitado, automaticamente o crédito está transferido para mim, está garantido. Então vamos lá. Se eu tenho uma venda de R$ 127,00, onde 27 é a CBS e IBS, e R$ 100,00 é o valor da mercadoria, o que eu vou fazer? Financeiro, alinhar a partir do ano que vem já também. A partir do ano que vem, você vai conversar com os seus fornecedores e você vai dizer para ele assim:
Me passa um boleto somente do valor das mercadorias, porque o seu tributo eu vou pagar. Mesma coisa vai acontecer com o seu cliente. Seu cliente vai dizer para você assim: emita somente um boleto com o valor da mercadoria, porque o teu tributo eu vou pagar. Por quê, gente? Porque senão, se você pagar o boleto inteiro, quem garante que ele vai quitar o débito? Se ele não quitar o débito, você não tem direito ao crédito. Então essa é uma situação a ser analisada diretamente aí pelo setor financeiro a partir do ano que vem. Teremos essa mudança drástica. Eu acredito que a maioria das empresas, essa é uma opção, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade. Mas eu, sendo empresário, eu vou optar dessa forma. Eu vou querer garantir o crédito para mim. E aí vem uma figura que muitos de vocês devem ter ouvido falar aí também, que é o tal do split payment, pagamento dividido. Já ouviram falar? É uma nova modalidade de pagamento que vai ser instituído. Ele não é obrigatório para 2027, vai ser como opcional, mas significa que o governo vai receber instantaneamente o tributo. E aqui, financeiro, fluxo de caixa. Aquele dinheiro que você tinha 40, 45 dias para gerir o seu negócio, que você só pagava o tributo dali 40, 45 dias, vai deixar de rodar no teu caixa. Porque automaticamente você não vai nem receber o recurso mais. O recurso já vai diretamente para o governo. Split payment não é uma novidade. Hoje nós já temos split payment. Hoje, quando você paga qualquer compra que você faz no cartão de crédito, passou o cartão do Sicoob, o que acontece? O cliente, ou de quem você comprou, ele recebe uma parcela da venda dele. A outra parcela fica com a administradora do cartão. Já é dividido entre empresa e administradora do cartão. Só vai entrar uma nova figura nesse meio, que é o governo. Simples assim. Ou seja, quando você passar o cartão de crédito, quando você pagar um boleto, quando você fizer um Pix lá na frente, lógico que tudo isso a gente está falando já no mundo ideal, né, gente? No mundo ideal, que pode demorar aí 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos aí talvez. O que vai acontecer? Toda vez que você fizer o pagamento, o banco já vai ter lá X% da operadora do cartão e X% já é a carga tributária que já vai ser retido para o governo. Aí que está o problema no fluxo de caixa das empresas. Hoje, por exemplo, uma venda no dia 1º, à vista, você só vai recolher o PIS e COFINS no dia 25 do mês seguinte. Então você trabalha com o dinheiro do governo durante 55 dias. A partir de agora, de uma venda à vista, você não vai ter mais esse recurso. E aí, como é que está o teu financeiro? Como é que você vai fazer essa administração? É esse cuidado que você vai ter que fazer. Vai ter que contar com parceiros confiáveis do Sicoob, né? Outra situação, o que vai ser permitido de créditos, gente? Veja que legal também uma situação aqui. Hoje nós temos muitas restrições quanto a créditos. Quando a gente fala em ICMS, nem tudo gera crédito ICMS. PIS e COFINS, também não. A ideia do governo é que, a partir do IBS e CBS, tudo vai gerar créditos, desde que seja destacado na cadeia anterior e seja pago. Então é uma coisa mais uniforme, mais amplo o negócio. Por isso que é para facilitar também. E por isso que eu falei logo no início, aquele olhar para dentro, o olhar das operações, o que gera crédito dentro da sua empresa. O olhar, é melhor eu comprar de uma empresa do Simples ou é melhor eu comprar de uma empresa que está no regime regular? É melhor contratar um serviço, um prestador de serviço do MEI, ou do Simples, ou do regime regular? Uma transportadora, eu vou ter que olhar para dentro, eu vou ter que olhar com carinho para as minhas operações, para ver o que me dá direito a crédito e o que não dá.
O que não vai dar direito a crédito? Apenas bens ou itens de consumo pessoal. O que são consumos pessoais? Joias, pedras e metais preciosos, obras de arte, bebidas alcoólicas. Ah, mas eu tenho uma distribuidora de bebidas. Aí sim, neste caso, sim, a distribuidora de bebidas, como faz parte da operação, vai dar direito a créditos. Mas se você gosta de comprar vinhos, a indústria de vinhos vai pagar, mas você não vai poder tomar o respectivo crédito da operação. Ah, mas eu tenho uma joalheria. Beleza? Aí sim, as joias fazem parte da sua atividade operacional. Mas tudo aquilo que caracterizar como consumo, uso e consumo, ou uso pessoal, não dará direito a respectivo crédito. Olhem para dentro das empresas de vocês. Outro detalhe, lá dentro da empresa, gente, aqui em Assis acho que não tem esse costume, né? Mas lá em Cascavel eu sei que tem. Muitas empresas, elas falam assim, não precisa emitir nota. Ou emite só 50% da nota. Aqui não acontece. Por que vai mudar isso, gente? Você precisa de crédito. A operação precisa trazer créditos para você também. Então você vai ter que olhar para essa operação, se não vai valer a pena você começar sim a pedir notas fiscais de todas as operações. Plano de saúde também vai dar direito a crédito. Aqui, RH, quem trabalha com RH, olhar lá se todas as despesas com colaboradores estão previstas em convenções coletivas. Estando prevista em convenção coletiva, dará direito a crédito. Plano de saúde, mais vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Cuidado com o vale refeição. Não é o valor todo que você paga que vai dar direito a crédito. É somente do que é o serviço da operadora. Porque você vai tomar o crédito também do que a operadora pagar. Ela não vai pagar sobre o crédito todo que ela concedeu. Tá? Vamos apurar um pouquinho. Há uma previsão também de crédito presumido. Transportadoras, eu sou MEI. Eu tenho MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro vai dar direito ao crédito também. Então, se você costuma contratar MEI caminhoneiro, ele vai dar crédito. Não é um crédito integral, é um crédito presumido, um crédito parcial da operação. Como bens usados também vai dar direito ao crédito presumido, quando adquirido de pessoas físicas. Operações com a Zona Franca de Manaus. Produtor rural, vamos falar daqui a pouquinho. Mas quando você adquirir de produtor rural, você também vai ter direito a um crédito presumido. Regime automotivo de montadoras e fabricantes nas regiões incentivadas, Norte e Nordeste, também vai ter um crédito presumido. Quem trabalha com reciclagem, quando vender os produtos reciclados, também vai dar direito a um crédito presumido para o adquirente. Mudança no processo, gente. A partir de 2027, vai iniciar um modelo novo. Modelo novo, você vai poder tomar crédito do que você tinha em estoque no período anterior. Então são mudanças importantes, eu olhar para dentro, para 2027, daquilo que eu posso tomar de crédito. Por quê? Porque até 2026, eu não tinha CBS, por exemplo, não tinha direito a um crédito de CBS. Lucro, quem estava no lucro presumido, sistemática acumulativa, você estava pagando 3,65% de PIS e COFINS. A partir de 27, você vai pagar 8,5% de CBS. E aí você está vendendo o produto que você adquiriu em 26. Ou seja, qual que é o crédito que você tem? Você vai ter uma venda de um produto sem ter um crédito na aquisição, porque você adquiriu ele ainda na sistemática anterior. Então o que o governo faz? Quando há essa mudança, você tem direito a fazer um crédito presumido sobre aquele estoque que você tinha. Então, essa aqui é uma novidade, uma oportunidade para 2027. Os créditos acumulados. Quem chegar em 2026 e ter crédito de PIS e COFINS sobrando, o que acontece com ele? Fica mais aqui, senão eu te atrapalho, né? Se eu vou muito para ali, eu não apareço no vídeo. Cheguei em 2026, gente. Tenho crédito de PIS e COFINS. Virei para a CBS. Acabou? Perco o direito? Claro que não. A partir de 2027, todos os créditos de PIS e COFINS se transformarão em créditos de CBS. Da mesma forma, os créditos de ICMS lá em 2032. Para 2033, se você acumular créditos de ICMS, você não vai perder.
você vai poder aproveitar esse crédito. Olha que governo legal. Ele diz que você pode dividir esse saldo em 240 parcelas e aproveitar uma parcela a cada mês durante 20 anos. Ah, vai ser atualizado. Pelo IPCA, né? Produtor rural. Tem muitos produtores rurais aí ou não? Quem é produtor rural? Quem trabalha com produtor rural? Produtor rural é a nova figura do momento. Produtor rural também será contribuinte, desde que ele cumpra com alguns requisitos. Pois bem, produtor rural muitas vezes, eu costumo brincar, que muitas vezes o próprio prefeito esquece do produtor rural, porque ele não manda nem a patrola lá para arrumar a estrada dele, né? Mas a Receita Federal não esqueceu de você. Tendo estrada ou não tendo estrada, ela vai te encontrar. Porque a partir de 2027, caso você tenha um faturamento acima de 3,6 milhões, você passa a ser contribuinte também da CBS em 26 e a partir de 29 da IBS também. Então, ou seja, produtor rural, o que você vai fazer? Você vai entregar a sua declaração de imposto de renda. Deixa eu falhar aqui um pouquinho. Agora em maio, vai ser feita a entrega da declaração de imposto de renda, ou seja, o governo já tem uma base de informações confiáveis do seu faturamento. A partir do dia 1º de julho, você já pode solicitar um CNPJ para você ser também contribuinte de CBS e do IBS. Detalhe, produtor rural, você também vai poder tomar créditos da operação. Então, ou seja, se você não tinha costume de guardar notas fiscais, de pedir notas fiscais, você vai começar a pedir notas fiscais de tudo que você adquirir. Insumos, máquinas, equipamentos, combustíveis, porque tudo isso vai gerar créditos para abater da sua operação. Produtor rural, procure o seu contador de confiança na hora de fazer a declaração de imposto de renda, já para saber se você vai estar obrigado ou não, para já ir se preparando para o ano que vem. Produtor rural, o que você vai ter de tratamento? Então, se você ultrapassar os 3,6, vira contribuinte. Se durante o ano calendário, você extrapolar 3,6, ou extrapolar 20% de 3,6, chegar a 4,32, e o governo vai ter esse acompanhamento, porque você vai emitir as notas fiscais, então o governo vai saber, naquele exato momento, qual é o seu faturamento. A partir do mês seguinte, já você se transforma em obrigado à contribuição do CBS e do IBS também. Você já vira contribuinte naquele mesmo exercício. No ano anterior, você não atingiu 3,6, você não está obrigado para o ano seguinte. Mas no ano seguinte, você extrapolou 20% dos 3,6, a partir do mês seguinte, você já vira obrigado a ser contribuinte também. Outra situação, produtor rural, você pode optar. Everton, eu não sou obrigado, mas eu gostei desse negócio e eu vou virar contribuinte também. Você pode. Caso você não atinja 3,6, você pode. E olha que pode ter uma situação interessante, porque alguns produtores rurais, dependendo do produto comercializado, você pode ter uma redução a zero dos seus tributos. Por exemplo, se você produz itens de cesta básica, arroz, feijão, ovos, itens que são tributados a zero, eles já saem zero desde o início da produção. Então, ou seja, eu posso ter lá na minha propriedade vendas de produtos sem débitos, mas eu vou ter compras de insumos que vieram tributadas. Comprei máquinas que vieram tributadas, comprei insumos que vieram tributados, combustíveis que vieram tributados, ou seja, eu tenho direito a crédito. E quando eu tenho mais crédito do que débito,
o governo vai devolver esse dinheiro em sua conta corrente por meio de um Pix. E ele vai pagar. Hoje ele já paga, tá? Isso ele paga, não é piada? Ele paga. Então ele vai continuar pagando. Então, produtor rural, por mais que você não esteja obrigado, consulte o seu contador.